E já de volta ao Vivo em Cores, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por nos receber na sua casa. Esse é o Vídeo de Saúde, hoje falando sobre paralisia cerebral. Conosco um dos maiores médicos dessa área, médico neurologista e diretor clínico da Casa da Criança Paralítica de Campinas, o Dr. Luiz Carlos Costa Morisco, ou popular Dr. Morisco. Doutor, muitas perguntas estão chegando aqui. O Júnior, de Feira de Santana, na Bahia. Obrigado, Júnior. Ele, primeiramente, está dizendo assim, ó, seja bem-vindo, Frei e doutor, por entrarem na minha casa. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Júnior, viu? Obrigado. Qual o exame que a pessoa deve fazer para saber se tem paralisia cerebral, doutor? Pergunta o nosso amigo Júnior, de Feira de Santana, na Bahia. Júnior, essa pergunta só não pode ser respondida assim, faça tal exame. Vai depender muito do momento em que essa paralisia se instalou, se ela foi dentro do útero ou não. E aí existem alguns exames que podem dar uma luz, inclusive o mais comum deles e que é feito periodicamente pelo obstetra é o ultrassom. Naquele começo da nossa fala, eu disse que algumas doenças infecciosas podem provocar malformação, então saber se a mãe foi vacinada contra a rubéola, se ela entrou em contato com a toxoplasmose ou não, se ela tem... A toxoplasmose é uma patologia muito frequente no nosso meio e tem jeito de detectá-la através de exames que são feitos na mãe. Quando a criança nasce, existe, e há suspeita de paralisia cerebral, você tem os meios de neuroimagem. Por exemplo, você tem uma tomografia computadorizada de crânio, você tem uma ressonância nuclear magnética do encéfalo, que nos dá, tanto uma quanto outra, noções da morfologia do cérebro. E através dessa morfologia, nós sabemos se aquela provável lesão está provocando ou não uma disfunção. Então, existem maneiras de ver antes da gravidez, portanto, a paralisia cerebral vai ser prevenida. Durante a gravidez, através de testes laboratoriais e através de ultrassom. E após a gravidez, através de exames de neuroimagem. Ô, doutor, assim, existe correlação entre paralisia cerebral e autismo e o estado convulsivo? Qual das duas, assim, autismo e estado convulsivo, tem relação com a paralisia? Não, autismo não é uma paralisia cerebral. Não há correlação de paralisia cerebral com autismo. É a pergunta da Ruth de Campinas, doutor. Sim, Ruth. Não há, dona Ruth. O autista não é um paralítico cerebral. A paralisia cerebral, como eu disse no começo, é um estado neurológico que está afeito aos movimentos e à postura. Agora, a convulsão, sim. Se a área motora estiver lesionada, é muito comum, e isso é um dos fatores que indicam, às vezes, uma gravidade, indicam gravidade de uma paralisia cerebral, a criança, com certeza, será um convulsivo. E aí entende-se convulsivo como um sintoma, como um sinal clínico, não ou crise epilética ou crise convulsiva são sinônimos aí. Não a doença epilepsia, é um síndrome epilético. Que eu perguntar, porque a epilepsia pode aparecer lá na outra fase, na outra fase, pode aparecer na outra fase. E entenda-se aí convulsão nos seus vários tipos, né? Desde a convulsão tônico-clônica generalizada e as ausências, que são as chamadas convulsões do tipo grande mal, assim, genericamente, existe uma classificação mais sofisticada, e desde as crises que são chamadas crises parciais, que são crises mais simples, mas também de difícil tratamento. Doutor, qual a importância do ultrassom morfológico durante a gravidez para detectar a paralisia cerebral? Quem faz a pergunta é a nossa amiga Aline Ferraz. Obrigado, Aline. Aline, como eu disse na pergunta do outro telespectador, o ultrassom morfológico ele é importantíssimo para se verificar todo o desenvolvimento da criança, não só o aspecto do sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é constituído pelo cérebro, pelo tronco do cérebro, pelo tronco do encéfalo, pelo cerebelo e pela medula espinhal. Essa estrutura toda já começa a ser visualizada nas primeiras semanas de vida. Então, um ultrassom morfológico que identifique desvios desse desenvolvimento natural
do sistema nervoso central, já pode detectar uma possível paralisia cerebral. Olá, quero parabenizar o programa por trazer esse que é um dos melhores médicos neurologistas que temos em nossa cidade e que tive a grande oportunidade de ter como médico do meu filho. Mas por destino traçado por um ser maior que Deus, que o nosso filho já está do lado dele. A certeza que temos é que Deus existe e coloca pessoas como o doutor Morisco no caminho dos necessitados. Parabéns, doutor, por toda a sua dedicação. São sinceros votos de agradecimentos dos pais do Felipe Bruno, né? Muito obrigado e que Deus o abençoe sempre. Elias Donizete da Silva que mandou esse e-mail, doutor. Olha que bonito. Parabéns, obrigado, Elias. Né? Felipe Bruno foi um clientinho nosso, caso muito grave, mas os parabéns têm que ser dados à família. Vocês trataram dele enquanto esteve aqui. Que maravilha, né? Maravilhosamente. Deus abençoe, parabéns a esse seu gesto e o reconhecimento aqui do doutor, né? Acho que todo mundo deu o melhor de si, todo mundo tem essa consciência que deu o melhor de si. Isso é bonito, né? A Palmira Delfino de Pirapozinho, São Paulo, obrigado Palmira, dona Palmira. Doutor, gostaria de saber o que é uma encefalite, né? E qual a sua causa? Pergunta da nossa amiga Palmira, doutor. A encefalite é uma infecção do encéfalo, o próprio nome está dizendo, né? Encéfalo, infecção. It quer dizer infecção. Então, é uma infecção do cérebro. A encefalite, na maior parte das vezes, principalmente se nós considerarmos a vida intrauterina, é viral. E dentro das viroses que provocam encefalite, a gente tem a rubéola, tem a toxoplasmose, tem o citomegalovírus, tem a listeriose, tem uma série delas, né? A toxoplasmose ela é muito comum no nosso meio porque ela é uma parasitose, ela ocasiona encefalite, é uma das maiores causas de encefalite. Ela é muito comum no nosso meio porque o hospedeiro desse parasita, que se chama Toxoplasma gondii, é o gato. Então, ela é conhecida como a doença do gato. Então, apesar, não é que o gato ele pode ser muito bem tratado, mas esse toxoplasma, se ele adquirir como hospedeiro, vive no intestino do gato. E quando ele, mesmo dentro de casa ou fora de casa, faz as suas necessidades, ele pode se contaminar. Ele, gato, ele pode contaminar as suas patinhas e contaminar outras pessoas. E é uma doença que provoca muita lesão, ela ocasiona catarata congênita, ela provoca microcefalia, que é o tamanho menor da cabeça, provoca microencefalia, que é o tamanho menor do cérebro, provoca calcificações em toda a base do encéfalo e disseminada pela substância branca e que geralmente são indivíduos convulsivos. Então, ocasiona uma lesão cerebral grave, advinda de uma encefalite. Entendi. Doutor, aqui é o Marcos, eu sou de Angelândia, Minas Gerais. Obrigado, Marcos, Deus te abençoe. Eu gostaria de saber se pessoas com paralisia cerebral pode comprometer o aprendizado, ou seja, uma paralisia cerebral pode comprometer o aprendizado de uma pessoa, né? É o Marcos. Vai depender da parte lesionada, né, doutor? Exatamente, né? Como nós dissemos no começo. Se for uma lesão que acomete a região da memória e do pensamento, ele pode ser até confundido como um deficiente mental. Porque nós, lá na entidade, não tratamos de deficientes mentais, são outras instituições que cuidam. A gente cuida de crianças deficientes motoras. E, portanto, se ele tiver nesta circunstância, ele vai ter dificuldade ou quase a impossibilidade de um aprendizado. Mas se ele tiver só lesão motora, não tiver um comprometimento muito grande da audição, não tiver comprometimento muito grande da fala, ele vai aprender como uma criança normal. Eu queria dar um testemunho aqui do Bruno Roberto Macedo. Obrigado, Bruno, pela participação, viu? Que Deus te abençoe. Ele que é de Campinas. Frei, eu estou acompanhando o programa. Eu tive paralisia cerebral. Tenho hoje 32 anos e sou formado em tecnologia da informática e educação física. E gostaria de deixar uma mensagem de que mesmo com a paralisia, venci na vida.
e hoje sou formado em 2 faculdades. Olha que maravilha, que testemunho maravilhoso, esperançoso, né, doutor? Do nosso amigo Bruno. Parabéns, Bruno, parabéns por esse desejo teu, esse desejo de superação e por nos dar esse testemunho. Eu tenho certeza que o teu testemunho está ajudando tantas outras pessoas. Muito obrigado pela contribuição, porque isso vem de encontro a essa dedicação que a gente diz aos pais: sigam em frente com a nossa ajuda. Não parem, né? A nossa ajuda. É uma briga, é uma luta da vida inteira. Às vezes, assim, tem que ser igual um saltador, né? Um saltador, aquele que vai saltar uma longa distância, né? Às vezes, para saltar uma longa distância, ele tem que dar 3, 4 passos para trás, recuar um pouco para ganhar impulso. Mas vai depender desse recuar para ele ganhar um grande impulso. Então, insista, persista, né? Então, no mínimo detalhe, mas recaiu, insista, é porque ele está dando um passinho para trás para dar um impulso maior na frente. Então, maravilha. Doutor, aqui dá tempo ainda. Olá, Frei, olá, doutor. Amo demais este programa. Parabéns, aqui está dizendo assim. Eu trabalho com alunos com paralisia cerebral em sala de atendimento especializada. E recentemente recebemos uma criança com paralisia cerebral com comprometimento na visão. No lado da criança, consta pelo neurologista que toda criança com paralisia cerebral tem algum problema com a visão, seja baixa visão, estrabismo, deficiência visual, etc. Gostaria que o doutor esclarecesse melhor essa questão. É a Miriam Pinto, de Brumado, na Bahia. Primeiramente, parabéns pelo teu trabalho, viu? Parabéns aí. Trabalha com criança, certamente é uma professora especializada, enfim. Daí, doutor, assim, foi passada essa informação que toda criança é verdade e como temos que entender isso? Miriam, pode haver lesão da visão. A lesão pode ser simples, apenas um rebaixamento visual, mas pode haver lesões graves. Essa lesão, ela pode se instalar tanto no globo ocular, como no caso, por exemplo, da rubéola e da toxoplasmose, em que há uma catarata congênita, há alterações do humor vítreo e do próprio tamanho, às vezes, do globo ocular. Esta lesão pode se estender pelos nervos ópticos, que saem do globo ocular, caminham cruzando aqui na frente de uma cavidadezinha que a gente tem atrás dos olhos, que se chama cela túrcica, e cada um para o seu lado. Tem um contingente que passa direto. Esses tratos oculares, eles podem estar lesionados, então o rebaixamento visual vai ser muito grande. Assim como o rebaixamento visual também será muito grande se houver lesão do globo ocular. Agora, a lesão pode estar localizada nas áreas da córtex cerebral, que é a área do cérebro que recebe essas informações desse globo ocular e desses tratos oculares e identifica e transmite de volta aquela percepção. Por exemplo, é uma bola, essa imagem de bola chega até o cérebro identifica e fala, isso é uma bola. Então, a córtex fala, isso é uma bola. Essa percepção na área occipital do cérebro, às vezes também está lesionada. Então, o rebaixamento visual poderá ser grande. E às vezes não. Então, a possibilidade dessa criança enxergar existe. Mas não é toda, respondendo a sua pergunta, Miriam, não é toda criança que tem paralisia cerebral que tem rebaixamento visual. É uma das condições. Assim como ela poderá ter rebaixamento auditivo, assim como ela pode ter uma convulsão, assim como ela pode ter uma alteração do comportamento e assim por diante. Vai depender então da área do cérebro que não recebeu oxigenação. Mas todas elas, dependendo da possibilidade, desde que não haja problemas mentais, ela deve ser reintegrada ao convívio de uma classe normal dentro do convívio social. Exato. Existem muitas perguntas, doutor, muitos professores aí assistindo o programa preocupados com essa. Como lidar na sala de aula? É a mesma avaliação, etc., que ele tem que dar? Como é que é? Cada criança tem que ter um cuidado diferente. Quando ela passa por uma entidade como a nossa, existe toda uma orientação pedagógica que já vai para a escola com esse perfil e com essa orientação. Existem outras que são mais limitadas e que o próprio governo permite nessas escolas, tanto estaduais como federais e também nas escolas particulares, de um cuidador, que é um cuidador que ele é treinado para cuidar especificamente daquela criança. Então, ele acompanha aquela criança na sala de aula. Existe a permissão para que, por lei,
para que ele faça esse tipo de atendimento. Tudo isso para não acontecer, conforme a pergunta do Paulo Henrique dos Santos. Obrigado, Paulo Henrique. Ele que é de Cosmópolis, São Paulo. Obrigado. Ou seja, para que a pessoa não sofra preconceito, né? Justamente, existe um cuidador, existem técnicas, existem orientações. A criança que passa por uma clínica, que passa por um centro de reabilitação, aí vai ser reintegrada numa escola normal, etc. Já tem as orientações, o professor tem que saber, né? E ele também, nesse momento ali, ele se torna a mãe, né? O pai, naquele momento ali, é o educador, claro que é, mas também ele tem que ajudar no convívio, no contexto com os demais colegas, a não gerar climas de preconceito, né, doutor? Né? O papel dele é fundamental. É fundamental. Né? E o bullying, como é chamado, ele é muito frequente nessas circunstâncias. Exato, por isso tem que evitar, cortar o mal pela raiz. Gente, quantas informações, eu vou chamar mais um intervalo. Na sequência temos mais um bloco, aquele bloco, a cereja do bolo, ou seja, aquele tudo é muito importante, mas aquele que a gente vai ter que anotar, que a gente vai guardar, memorizar as informações hoje sobre paralisia cerebral. Não sai daí, então a gente volta correndo só para você no Vídeo Saúde.